tudo bem? E aí, famílias? Bom dia, boa tarde ou boa noite? Bom, eu voltei aqui hoje para falar sobre um tema muito importante, que são os sinais de pontuação. Quando a gente pensa em texto, quando a gente pensa em escrita, os sinais de pontuação são os nossos companheiros. A gente precisa dar as mãos aos sinais de pontuação e seguir com eles rumo à escrita de um texto. Seja um texto curto, seja um texto longo. Os sinais de pontuação fazem parte de qualquer tipo de texto que a gente vai escrever. Então, eu vou passar aqui para a gente conhecer os principais sinais de pontuação. Então, a gente tem, olha lá, o travessão, os dois pontos, o ponto de exclamação, a vírgula, o ponto e vírgula, o ponto final, as reticências, o ponto de interrogação e as aspas. Bom, hoje nós vamos falar sobre alguns desses pontos, dessas pontuações. Nós não vamos falar de todas, mas vai ser bem legal. Vamos lá? Então, vamos começar com essa menina aqui, olha. Ela tá bem encostadinha em cima de um ponto final. O ponto final indica o fim de uma frase. Olha lá escrito logo embaixo da menina, tem uma frase escrita: a estrela brilha no céu. E tem um ponto final terminando essa ideia, essa frase. A estrela brilha onde? No céu. Quem brilha no céu? A estrela. Então, se eu disse essa ideia, se eu fiz essa afirmação, eu preciso usar uma pontuação no final. E neste caso, eu estou afirmando. Toda vez que eu afirmo alguma coisa, o ponto que eu uso é o ponto final. A gente tem também o ponto de interrogação. O ponto de interrogação indica uma pergunta. Olha esse garotinho aí mostrando pra gente o símbolo dessa pontuação. A interrogação parece com um cabo de guarda-chuva, ao contrário, com uma bolinha na ponta. E é uma pergunta, olha só, logo embaixo do menino, do sinal de pontuação, tem uma pergunta. Qual o seu nome? O que, onde, por quê, quem, quando, como. Toda vez que a gente iniciar uma pergunta com essas palavras, lá no final da pergunta, a gente vai ter que usar essa pontuação, a interrogação. A gente tem também os dois pontos, que indica uma enumeração, ou quando alguém vai dizer algo. No caso dessa frase, vai indicar uma enumeração. Olha lá, hoje eu trouxe no meu estojo lápis, borracha e apontador. A gente também vai ter um diálogo aqui, então vai ter o uso dos dois pontos quando alguém vai dizer algo, tá? Um pouco pra frente. Bom, essa próxima pontuação é o travessão, que indica a fala de alguém em um diálogo. Olha lá, é bom que aqui tem os dois pontos, olha. A professora falou, dois pontos. Travessão, para indicar o que a professora falou. Crianças, abram um livro na página 12. Então, quando alguém vai falar, a indicação de alguém vai falar, dois pontos. Quando alguém está falando, travessão. Dois pontos e travessão. É uma duplinha, sabe? Eles estão sempre juntos. A gente tem também as reticências. As reticências são usadas quando não se termina de escrever uma frase e o leitor fica pensando no final. Aqui eu não tenho uma frase para dar exemplo, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Era uma vez. E aí, no final dessa frase, eu coloco reticências, para que a pessoa que está lendo essa frase fique pensando, era uma vez o quê, hein? O que será que era uma vez? Outra pontuação muito importante é a vírgula. Indica uma pequena pausa na frase, usada nas datas, endereços e sequências. Ou seja, não é qualquer pausa. Porque uma pausa numa frase, ela tem que ser pontuada para ter sentido. E não é qualquer pausa que eu posso colocar uma vírgula. Mas nesses casos aqui, olha, datas, endereços e sequências. Mamãe comprou muitas frutas. Laranja, mamão e uva. Então, olha só, há uma sequência
de frutas. Para separar cada uma dessas frutas, eu uso a vírgula. A vírgula tem inúmeros casos, não são só esses, mas na escola básica, no fundamental, a gente usa muito essa separação entre itens, como esses itens aqui, frutas. No caso de endereços também, e no caso de sequências numéricas, por exemplo, a gente usa a vírgula. Bom, a exclamação é muito conhecida da gente, principalmente na fala. A gente fala muitas coisas usando a exclamação, né? Então, a exclamação, ela é usada em frases exclamativas para indicar admiração, espanto, alegria e advertência. Que belo sapato! Eu também poderia dizer, nossa, você está linda hoje. Parabéns pelo seu aniversário. Cuidado. Ah, que alegria! Meu Deus, que susto! Então, nesses casos, eu uso a exclamação. Agora, eu trouxe aqui um texto. Porque a pontuação só faz sentido no texto. Olha lá. Pepeu é um gato mimado de Ana. Desculpa, vou ler novamente. Pepeu é o gato mimado de Ana. Ele gosta de ficar no mato. Ana vê Pepeu no mato e diz: Pepeu, Pepeu! O gato ouve Ana e pula no colo dela. Ana dá um pulo e diz: Pare, Pepeu! Você é muito mimado. Vá para a sua cama, pois você não me engana. Bom, eu li esse texto com o máximo de pontuação que eu pude. Para dar sentido ao texto, a pontuação existe. Para que você consiga perceber a pontuação, é preciso reconhecê-la, é preciso fazer as pausas adequadas. Olha a primeira frase, ela termina com um ponto final, porque é uma afirmação. Então, eu dou uma pausa. Olha, Pepeu é o gato mimado de Ana. Eu preciso parar aqui, porque tem um ponto final, até para eu entender isso que eu estou lendo. Ele gosta de ficar no mato. Duas afirmações. Primeiro, que o gato é mimado, e segundo, que ele gosta de ficar no mato. Ana vê Pepeu no mato e diz, olha os 2 pontos aí. Já que tem 2 pontos, é porque ela vai falar alguma coisa. Então, olha aí, quando ela fala, eu preciso colocar um travessão. Ela falando, Pepeu, Pepeu, é um chamamento. E tem também exclamação, porque ela tá admirada chamando o Pepeu ali, né? Tá emocionada. O gato ouve Ana e pula no colo dela. Olha a afirmação de que o gato ouviu e pulou no colo. Ponto final. Ana dá um pulo e diz. Olha, ela vai dizer alguma coisa. Então, olha, anunciou que ela vai dizer 2 pontos. Ela dizendo travessão. Esse travessão, ele ocupa o parágrafo. Aquele espaço que eu comentei na última aula, que eu falei que tem que deixar um espaço entre a margem e o início da frase. Esse espaço aí, ó, é ocupado pelo travessão. Pare, Pepeu. Olha, admiração na voz dela de novo. Então, tem um ponto de exclamação. E antes da palavra Pepeu, tem uma vírgula, porque ela está dizendo que ele tem que fazer alguma coisa. É uma pausa aí, olha. Pare, Pepeu. Você é muito mimado. Novamente ela afirmou. Ponto final. Vá para a sua cama. Por que ele tem que ir para a cama? Pois você não me engana. Ela está dando uma justificativa. Ela está fazendo uma pausa para justificar por que ele tem que ir para a cama. Então tem a vírgula aí. Tá ok? Vamos passar para o próximo exemplo? As tirinhas são gêneros textuais em que a gente encontra muito dessa pontuação que é reticências. Claro, encontra todas as pontuações, mas os cartunistas, eles usam e abusam das reticências para deixar a gente com aquela coisa assim do pensamento, da reflexão sobre o sentido da tirinha. Olha lá. Filho, acabei de arrumar todo o seu quarto. Como ele já está desse jeito? Juro que não tenho a menor ideia. Esse é o Armandinho. Filho. Depois do filho aí tem uma vírgula, porque filho é um chamamento. Toda vez que eu chamo alguém, quando eu começo a escrever um texto, quando eu evoco, é um vocativo, um chamamento, eu chamei alguém para conversa,
vírgula depois. Filho, mamãe, papai, professora, vírgula. E aí eu começo a escrever a mensagem. Oi, vírgula. Eu começo a escrever a mensagem. Então, esse caso é filho. Então, é a mãe chamando a criança. Acabei de arrumar todo o seu quarto. Reticências vai continuar no próximo quadrinho. Olha, como ele já está desse jeito, eu preciso fazer uma entonação, porque o ponto de interrogação exige essa entonação diferente. É uma pergunta. Eu não posso falar como ele já está desse jeito. Não. Como ele já está desse jeito? E aí ele diz: juro que não tenho a menor ideia. 3 pontinhos. Porque ele poderia dizer outras coisas, mas vai deixar você pensando aí. Qual que é o motivo desse quarto já estar todo desarrumado? Por que será, hein, que ele já está todo desarrumado se a mãe arrumou há pouco tempo? O próximo exemplo é um texto bem curtinho e que frisa bastante o uso dos 2 pontos. Olha lá. Dona Nina deu um pato ao seu neto Edu. A informação é uma afirmação. Então, nessa informação, a gente tem que Dona Nina, ela deu um pato para o neto dela, que é o Edu. Edu viu a ave e disse. Se ele vai dizer alguma coisa, vai ter que ter um travessão ali na próxima linha, porque cada personagem falando no texto é um parágrafo diferente. Olha lá, olha. Vovó, o pato é tão bonito. Ele sabe nadar? Sim, Edu, ele nada muito bem. A exclamação e a interrogação estão presentes nesse texto. Então, a gente precisa ler essas pontuações com uma entonação, um jeito de falar adequada a essas pontuações. Então, olha lá. Dona Nina deu um pato ao seu neto Edu. É uma afirmação, ponto final. Edu viu a ave e disse: vovó, o pato é tão bonito. Ele está exclamando. Ele pergunta na sequência: ele sabe nadar? Sim, a vovó responde, né? Então, se ela está respondendo, ela está falando, travessão. Sim, Edu, ele nada muito bem. Então, a gente percebeu aí as pontuações e o ritmo da minha fala, que vai mudando de acordo com a pontuação. Olha só, ao Patrick. Tem alguém aí? Bom, é uma frase que me comunica alguma coisa. É uma pergunta. Ele quer saber se no ambiente há alguém. Então, ele pergunta: tem alguém aí? E logo coloca um ponto de interrogação. Eu coloquei essa frase assim solta porque fora de um texto, porque muitas vezes a gente escreve frases na escola, frases soltas, e a gente precisa sempre usar a pontuação adequada no final. Agora, uma história um pouco maior. Eu vou ler, não vou parar para explicar as pontuações. Eu quero que vocês percebam na minha entonação. Olha lá. História engatada. Silvia Ortoff. Uma vez, um gato, 2 gatos, que viraram 3. Um gato era assim, bonito e listrado. As listras deitadas do focinho pro rabo. O outro era gata, listrada assim, de baixo para cima. Seu nome era Mina. O gato e a gata se viram e miaram. Subiram nas casas miando e gostaram. Casaram de noite, como os gatos se casam. E nasceu um gatinho dos gatos listrados. As listras deitadas e as listras para cima formaram um gatinho, o número 3. Que gato engraçado! É um gato xadrez. E aí tem essa interpretação para a gente responder, mas eu não vou parar nela, porque você pode pausar o texto aqui e responder. Você pode copiar ou você pode responder com quem estiver junto com você vendo esse vídeo. Para encerrar, vamos recuperar as ideias aqui. Afinal de contas, nós temos tantos sinais de pontuação, para que eles servem? Os sinais de pontuação servem para representar as pausas na fala, para representar a entonação, o modo de falar, a maneira que eu falo
Cada pontuação é uma maneira diferente. Para reproduzir nossas intenções, emoções e desejos. Tem um errinho aqui na palavra reproduzir, tá? É reproduzir e não reproduzor. Mas falando em reproduzir, a pontuação serve para reproduzir nossas intenções, emoções e desejos. Então, se eu estou emocionada, é exclamação. Se eu quero perguntar alguma coisa, é um ponto de interrogação. Se eu apenas estou afirmando, é um ponto final. Se eu preciso dar uma pausa porque eu estou chamando alguém ou porque eu estou enumerando itens numa frase, eu preciso usar a vírgula. Olha só, essa menina dá um recado aí pra gente, um exemplo para fechar a história. Oi, tá te chamando para conversa. Oi, vírgula. Eu sou a Bitica. Ela afirmou que é ela, então ponto final. Eu adoro ler e escrever. Ela fala isso emocionada, então exclamação. E você, vírgula, gosta de quê? Ponto de interrogação, porque é uma pergunta. E você, gostou dessa aula? Bom, se você está vendo essa aula pelo YouTube, deixa o seu like, porque aí eu vou saber que você viu a aula. Muito obrigada, beijo e até a próxima.